Olá, tudo bem? Este é o nosso quarto e último encontro da primeira edição do movimento Acontecer. Temos o prazer de contar com a professora doutora Rosângela Florquizac, que é sócia-diretora da Verity Consultoria e Gestão de Crise, para falar sobre o diálogo nas relações de trabalho. Aproveite! Olá, boa noite. O pessoal está chegando, né? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Movimento Acontecer, né? O quarto dessa série que nós chamamos Os Impactos da Covid nas Relações de Trabalho. E aí, fazendo aqui uma breve retomada, né, do que foi realizado nesse movimento até agora. O primeiro ele foi realizado por mim e pelos meus dois companheiros, amigos, parceiros aí de jornada de acontecimentos, né, a Fê Moraes e o Fer Lemos, abordando a potência vital da comunicação e convidando a todos para que a gente possa tecer juntos uma inteligência coletiva, buscando constituir novas configurações socioeconômicas, né, como espécies de linhas de fuga desse sistema propagador de brutalidades, né, onde a gente vê cada vez mais adoecimentos entre os trabalhadores e as trabalhadoras, né, possibilitando outras formas de relação de trabalho que ainda não estão aí, mas que a gente precisa criá-las, né. E ganharam maior vultos a partir de outras vozes, né, que foram os nossos convidados, as nossas convidadas, melhor dizendo, a professora doutora Rosana Coelho, falando à luz da psicanálise sobre os impactos do isolamento na saúde mental do trabalhador, e da professora Valdete Souto, que abordou uma visão jurídica, né, a doutora Valdete, juíza do trabalho. Então, foram encontros incríveis, extremamente provocadores, e hoje nós temos o grande prazer de contar com a presença da professora doutora Rosângela Florquizac, né? Rô, é muito bom te ter com a gente hoje, principalmente nesse dia que é tão especial para nós, né? Pois hoje a gente completa um ano do nosso lançamento, um ano que nós enunciamos publicamente a nossa intenção de descortinar as perversidades que coabitam o mundo do trabalho, unindo teoria, pesquisa, prática, para levar uma compreensão, para desenvolver uma compreensão da comunicação enquanto uma potência vital para a transformação das relações organizacionais, né, da comunicação como um meio de tecer essas novas relações, novas possibilidades de organizações sistêmicas, né. Então, a gente acredita muito na potência da comunicação como o meio de realizar essa tessitura, né. Então, para resumir, assim, o nosso sentimento hoje, Rô, né, meu, da Fê, do Fê, de te ter com a gente aqui nessa data tão especial para a gente, é de profunda alegria, assim, muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter aceito esse nosso convite, né. A professora Rosângela, ela é doutora e mestre em comunicação pela PUC, com especialização em sociologia pela URGS, em comunicação empresarial e em teoria e práticas do ensino pela SPM Sul, e graduação em comunicação social, jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Sócia-diretora e consultora líder da Verity Consultoria, cultura do cuidado para a prevenção e gestão de crises. Professora dos cursos de jornalismo, administração e publicidade e propaganda e da pós-graduação em comunicação corporativa da SPM, diretora do capítulo RS da ABET, né? Então, uma presença virtual, mas que presença, uma presença de peso aqui com a gente hoje. Rô, nós estamos falando ao longo desse movimento que a Covid-19 traz uma necessidade de readaptação das organizações, né? E como não poderia deixar de ser, impactando as relações no mundo do trabalho. E a interface digital, nesse contexto, ela vem com toda a força, como essa que a gente está vivendo aqui nesse momento agora, né, nesse movimento acontecer. Então, diante desse cenário de pandemia, né, da iminência do desconhecido, do invisível, de um contexto de crise propriamente dito, e tu como uma, né, grande referência no país em relação à prevenção de crise, né,
Podemos pensar aqui que neste momento, há coexistência de diferentes forças em interação. E aí, para nós conversarmos aqui sobre o diálogo nas organizações, nessa situação que nós estamos vivendo, poderíamos pensar na relação entre duas forças mais especificamente. A concomitância entre as subjetividades tradicionais e as subjetividades digitais, né, que acabam implicando em novas percepções de tempo, espaço, corpo, realidade, enfim, como nós nos relacionamos com a vida, com o outro, com o sistema, né? Embora a gente já venha experienciando nas 2 últimas décadas a crescente concomitância entre vida física e virtual, né, principalmente a partir da década de 90 no Brasil, com a chegada da internet, no último mês, devido à necessidade do isolamento físico, nós somos impelidos a realizar um mergulho profundo nessa forma de interação digital, né, no mundo das lives, das reuniões, dos encontros virtuais. Então, diante desse cenário, como tu percebes os impactos da intensificação acelerada dessa confluência nas relações no mundo do trabalho e na importância do diálogo diante dessas diferentes subjetividades e nas possíveis consequências que elas podem trazer aos trabalhadores e para a própria reconfiguração tradicional das estruturas organizacionais? Contigo, Rô. Muito bem, então boa noite a todos e todas, né? Se vocês se sentem felizes, né, com esse encontro, eu muito mais, né? Acho que tem uma simbologia muito grande nessa data, né? É uma data que a gente não consegue se reunir presencialmente, estaríamos fazendo um brinde presencial. Se eu soubesse, teria aberto um vinho aqui também, só fiquei sabendo da data quando eu entrei um pouquinho antes, né? Mas no final a gente pode fazer isso. Então eu fico muito feliz, acompanho o trabalho da Acontecer desde os primeiros sinais, né? Me lembro do dia que tomando um vinho, né, Fernando? Ele me trazia assim a ideia, né? A ideia que ainda estava no nascedouro, né? E sou fã incondicional desse nome, acho esse nome sensacional, acho que tem um conjunto de sentidos aí que consegue traduzir muito do que a gente tem discutido nos últimos tempos, na academia, no mercado, né, nos espaços das organizações de forma geral, que hoje se misturam tanto, né? A gente está pensando e está agindo e está refletindo sobre a nossa ação o tempo todo, e isso tem nos dado uma riqueza bastante grande como profissionais, como pesquisadores, né? E temos esses dois perfis aqui nessa sala. Uma alegria muito grande rever rostos conhecidos, né? A Daiane, a Cíntia, né? Outros rostos que estão escondidos atrás dos nomezinhos aí, né? Mas que me dão muita alegria assim da gente poder estar convivendo nessa noite, né? E com um tema tão instigante, né? Um dos tantos temas tão instigantes que a gente tem enfrentado num contexto que é absolutamente novo, num contexto que a gente não tem sequer uma referência anterior, né, para poder refletir e iluminar ou inspirar decisões ou caminhos que a gente venha a percorrer, né? Outro dia eu falava sobre isso numa dessas lives ou desses momentos de troca, e alguém fazia referência ao evento de 1918, né, que foi uma pandemia também, mas num outro contexto midiático, num outro contexto de relações, numa sociedade muito mais autoritária do que a gente vive hoje, né? Num outro contexto de potencialidade de transmissão, né? A mobilidade hoje das pessoas, ela é fora de qualquer tipo de referência anterior, né? Hoje nós temos uma mobilidade extraordinária e estávamos meio viciados, né? Não sei vocês, mas eu me vejo assim do nada lembrando de alguma cena de viagem, de alguma cena de mala de aeroporto, de coisas desse tipo, né? Então assim, acho que a gente tá vivendo uma crise de abstinência dessa mobilidade, né? Presos aqui, eu brincava hoje com um cliente, eu digo, eu estou vivendo neste
quadradinho aqui toda a minha vida, todo o meu dia todo, né? Assim, com raros momentos que a gente consegue conviver com a família. Eu dou aula aqui, eu faço consultoria, eu faço as minhas falas públicas, então a gente está numa situação muito diferente, né? Do ponto de vista do nosso comportamento social e do ponto de vista das nossas trocas, né? Das nossas trocas. Acho que tem algumas metáforas interessantes aí que a gente vai poder refletir sobre elas, talvez quando tiver algum distanciamento de tempo desse evento que nós estamos vivendo, né? Que é a própria questão desse diálogo ritmado que a gente faz no espaço do digital, né? Essas trocas que elas são muito parecidas. Eu me lembro quando fazia minha tese de doutorado, eu estudava lá o pessoal da linguística, né? Então, quando algumas correntes da linguística que estudam esse ritmo do diálogo, né? Então, a fala 1, a fala 2, né? A sequência, o sequenciamento das falas, que é completamente fora do nosso parâmetro natural, né? Completamente fora daquele espontâneo que a gente tem no dia a dia. Então, é interessante ver esses movimentos, né? Essas mudanças de lugares, até na organização, quando ela precisa substituir a reunião presencial, seja com as suas pessoas, com seus trabalhadores ou com os seus públicos, interlocutores quaisquer que sejam, e ela precisa escutar, né? Tem sido surpreendente, assim, acompanhar algumas reuniões, claro que sempre no contexto de crise, né? Então, sempre num contexto que já tem um tensionamento e uma situação emocional um pouco mais à flor da pele, que esse é o espaço que eu trabalho, né? Mas acompanhar essas conversas e gestores, né? Muito surpresos, alguns ao ouvir pela primeira vez, né? O que efetivamente ouvir, né? Porque eu não tenho alternativa. No ambiente virtual, aqui eu estou falando e vocês todos estão me ouvindo. Vocês estão borbulhando de ideias aí, ou eu estou falando coisas que vocês ficam com vontade de fazer contraponto. Se a gente tivesse no ambiente presencial, num diálogo mais espontâneo e fluido, a gente já está falando em cima do outro, lembrando, né? No ambiente digital, não. A gente tem que ficar quieto e escutar até o final a ideia do outro. Olha que coisa sensacional, olha que exercício que a gente está sendo obrigado a fazer. Ouvir o outro, ouvir a ideia do outro até o final, né? Isso é quase enlouquecedor para algumas pessoas, né? Eu acompanhei hoje de manhã uma reunião grande de uma organização assim que precisou reunir um grupo grande, grande não, mas sei lá, 25 pessoas, e a gestora precisou ouvir uma depois da outra, e falou na abertura da reunião e ao final da reunião. Eu estava vendo aquela pessoa passar mal, né? Daqui a pouco ela vai passar mal, porque assim, eu tenho que deixar o outro falar. Então, eu acho, Renata, eu digo eu acho porque é um fenômeno que está acontecendo agora e a gente está olhando para ele agora, não tem ainda distanciamento de reflexão, né? De tempo suficiente para refletir sobre ele. Mas eu acho que a gente tem aí mais uma dessas tantas imposições, né, dessas tantas situações que a pandemia está acelerando, né? A gente fala muito da tecnologia, decisões sobre investimentos tecnológicos e sobre soluções que a gente sabia que precisava fazer à distância. Talvez a gente não precisasse viajar tanto, talvez a gente não precisasse fazer reuniões tão longas, né? E essa circunstância de crise, ela veio como um tsunami, né? Tirou tudo do lugar. Então, são tantos os aspectos que foram mexidos no nosso cotidiano, e eu tenho a sensação que esse do diálogo é mais um deles. É mais um deles, né? É mais um desses temas que a gente vai passar a enxergar diferente, né? Porque a gente vinha usando gente, quase todos aqui me conhecem, né? Vocês sabem que eu falo demais, então façam as interrupções aí, né? Mas a gente vinha tratando como diálogo um monte de coisa que não tinha nada a ver com diálogo, né? A gente denominava diálogo, vamos fazer um diálogo com os colaboradores. Tu chegava perto, era uma campanha unilateral.
Era um conjunto de informações que eu jogava em cima do coitado do trabalhador e deixava ele meio tonto, né? E seguia o baile, seguia a vida. Caso eles... E assim, eu tenho uma preocupação muito grande da gente não demonizar um lado e vitimizar o outro, assim, né? Era assim o nosso padrão cultural para diálogo, porque ele ia se reproduzir no conjunto dos trabalhadores também, né? No conjunto das pessoas que por alguma razão ou tem um vínculo ou outro com a organização, né? Na hora que eu vou trabalhar com os meus subordinados, ou na hora eu vou reproduzindo aquele modelo, aquele pseudo-diálogo, né? A gente vinha chamando de diálogo uma porção de situações que eram monólogos. Tem uma estranheza medonha hoje quando a gente vai falar assim, bom, precisamos fazer um diálogo, precisamos escutar o outro, e o outro entende, eu tenho me deparado muito com isso, tanto nas redes sociais quanto nas oportunidades semelhantes a essa, o outro entende como diálogo, eu só consigo nomear como diálogo quando eu tenho uma aceitação do meu interlocutor. Ou seja, quando o meu interlocutor concorda comigo e cede, então teve diálogo. Eu vejo todos os dias nas organizações. Vê nas redes sociais se não é assim. Porque esta organização não está dialogando, porque não temos diálogo, porque a gente não sabe de nada. E aí, quando se abre a oportunidade efetiva de diálogo, a gente sabe tão pouco sobre isso e a gente não tem isso como um valor cultural, que se o outro não me aceitar, não é diálogo. Não teve diálogo. Eu faço ouvido de mercador, que se dizia antigamente, né? Não me atendeu, não teve diálogo, né? E eu tô falando de muita gente da comunicação fazendo isso também. Né? Então, o diálogo que você se propõe a discutir nesse dia tão importante da acontecer, ele é um mistério para muita gente, ele é um mistério ainda para as organizações. Né? A gente usou esse termo de forma bastante equivocada, e agora a gente está tendo um momento possível da gente pensar no que significa esse diálogo, né? O que é exatamente esse diálogo. Então, para não ser contraditória com o que eu estou dizendo aqui, com o que eu tento exercer, gente, porque se eu estou admitindo que culturalmente não é um elemento que faça parte do nosso cotidiano, a gente é muito mais acostumado ainda com a comunicação hierárquica, com a via de mão única, né? Com a fala da autoridade, com a fala unilateral. E olha quanta autoridade hoje em dia autoridade no sentido de estar ocupando algum posto especial, né? Quantas pessoas se atrapalhando hoje porque não são ouvidas do jeito que gostariam, porque as suas ideias não são aceitas, né? Não são transmitidas e como que tinha uma expressão que a gente usava muito antigamente, que é assim, absorvidas pelo interlocutor. Vê que tudo são metáforas de imposição, né? Então, se o interlocutor não aceitou a minha versão dos fatos, ou a minha visão, ou a minha interlocução, aquele momento não, ele é invalidado, né? Então, nós vemos muita gente esbravejando assim, mas aqui mando eu, aqui digo eu. A gente vê no ambiente doméstico isso ainda acontecendo, né? E ficando cada vez mais esvaziado, cada vez menos efetivo, né? Porém, é uma estratégia ainda muito, muito fácil. O diálogo é um desafio pessoal e organizacional. É difícil dialogar, né? É difícil dialogar. Então, assim, para eu não ficar pregando diálogo e fazendo monólogo, eu quero deixar vocês absolutamente à vontade. Não sei como é que é o controle do áudio aí, né? Mas vou fazer o que eu faço nas minhas aulas. Por mim, fica todo mundo com o microfone aberto. Né? Claro que a própria tecnologia exige que a gente faça uma intercalação nas falas, né? Mas fica aberto para a gente ir conversando e exercitando esse diálogo que a gente tanto precisa aprender no cotidiano, né? Então, por favor, gente, tem experts aí em diálogo, a Dani Cidade, a Ale Becker, né? Tem gente que está aí falando sobre diálogo e trabalhando, né? A Cíntia balançando a cabeça aí, ó, todo mundo, a gente pode muito bem, né, fazer uma conversa sobre esse tema.
O silêncio também comunica, né? Então vou fazer aquele silêncio agora. Essa questão do silêncio é bem interessante para esse contexto agora, né, Rô? Porque por causa do isolamento físico, né, as ruas estão mais silenciosas, né, os espaços estão mais silenciosos. E quanto o silêncio acaba sendo ensurdecedor, né, na medida em que nos coloca na condição de um contato conosco mesmo, né, com cada um por um silêncio provocado por uma situação de pandemia, estamos tendo que entrar em contato conosco mesmo, né? Então, eu falo muito que, assim, em tempos de tanta conexão, precisamos falar de comunicação, né? E a comunicação, enquanto essa troca que pressupõe silêncio, que pressupõe ouvir diferentes vozes, que pressupõe essa, essa, essa confluência de dissensos, né? E não de consensos, né? Então, acho que essa questão do silêncio que tu traz para pensar o diálogo, assim, eu acho que é muito interessante, assim, e do quanto que a interface digital, numa postura mais escrita, faz as pessoas se apresentarem muito mais, mas, assim, na condição de voz, de fala, às vezes também trava, né? Então, assim, como tu falaste, né, se a gente estivesse num ambiente presencial, as pessoas poderiam falar muito. E aí aqui a gente tem, as pessoas ainda estão tímidas, então eu tomei a fala aqui para que as pessoas também, né, abram seu microfone e possam dialogar aqui com a Rô, porque a gente não pode perder essa oportunidade de estar com essa pessoa tão especial aqui com a gente. Eu gosto muito dessa abordagem do dissenso, né? Acho que nós temos uma colega na PUC que pesquisa esse tema, né? E é muito interessante, e ele dá um pouco a medida da dificuldade que a gente tem de desenvolver, vamos dizer assim, as nossas estratégias de. É muito desconfortável, gente. É muito desconfortável. Tem dois sentimentos no que a gente chamava de diálogo, que quando a gente experimenta outras formas, trazem um desconforto muito grande. O primeiro é essa sensação de não chegaremos a um consenso. Isso é enlouquecedor para algumas pessoas, né? De modo ainda se busca muito consenso, né? Tá bom, vamos abrir para o diálogo, vamos conversar um pouquinho, é quase como, vamos fazer esse rito, vamos fazer você é um pouquinho mais dura aqui, vamos fazer um fake, vamos dizer que a gente abriu para conversa, né? A gente fez o ritual, mas depois a gente tem que fechar esse negócio. E muitas vezes a decisão já está até tomada, né? Na grande maioria das vezes a decisão já está tomada. Porque essa conversa ad infinitum, que eu gosto muito do conceito do Richard Sennett, que é do diálogo dialógico, né? Porque é um diálogo que ele elimina, ele não é dialético. Nós não vamos chegar, não tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Nós não vamos chegar na síntese. Nós vamos aprender no burburinho. Vejam que desafiador. Nós vamos aprender ouvindo o outro, fazendo exercícios e olha isso nas organizações é um desafio, muitas vezes evidenciando aquilo que não satisfaz, né? Trazendo essa fala para o cotidiano, né? Sabe aquele colega ou aquele papel que a gente faz muito, principalmente quem é da comunicação, assim, poxa, lá vem ela de novo com um problema, lá vem essa pessoa enxergando mais uma vez uma situação que não está boa, né? Tá, escuta, fala, mas aí, tá, agora vamos falar de coisas boas, né? Então, essa perspectiva de tu fazer uma conversa que não termina, de tu estabelecer realmente uma conversa dentro de uma organização e gerar aprendizagem, e gerar oportunidade de significar, porque a conversa ela ajuda a criar o sentido, né? Eu ao conversar com o outro, né? Ao conversar de verdade com o outro. Depois eu até tenho uma telinha que eu quero mostrar para vocês que eu sistematizei os elementos, né, que caracterizariam o que seria um diálogo efetivo. Mas ao ouvir o outro
ao não usar os meus tradicionais filtros já preventivos de defesa, né, de negação. Eu posso me chocar com o que o outro pensa a meu respeito, eu posso me chocar com o que o outro pensa a respeito da organização, né? Eu posso ter que sair da minha fantasia de perfeição. E hoje ainda nas organizações a gente vive uma busca de uma fantasia de perfeição, né? Eu tenho enfrentado algumas situações com clientes da consultoria que precisam aceitar um lugar de fala que é o lugar da dúvida, é o lugar da incerteza, né? O lugar agora do planejamento de contingência, que nunca vai ser positivo, que não tem notícias boas, né? Quando eu tenho que dar notícias ruins para as pessoas que estão próximas a mim, ou eu tenho que tratar de um problema que está envolvendo todo aquele coletivo, é uma situação que eu conheço muita gente que não consegue desenvolver estratégia, fica bloqueado. Eu não consigo falar de um tema que não seja bom, porque como organização a gente se acostumou a interagir de um lugar de autoridade, emitindo informações positivas invariavelmente, né? Ou mascarando as situações negativas. E hoje a gente precisa conversar sobre situações ruins. Hoje a gente tem que conversar, né? Estava antes um pouquinho de atender vocês aqui, estava conversando com um parceiro de trabalho que está com casos de contaminação na sua organização, que precisa conversar sobre isso. Precisa dialogar sobre coisas muito ruins, muito extremas, com sentimentos muito intensos em jogo, né? Porque assim, quando a gente pensa na interlocução, a gente sempre pensa na dimensão racional. E a interlocução, ela tem bem pouquinho de racional e muito de emocional, né? Então, eu preciso conversar sobre notícias ruins e ouvir o sentimento ruim do outro. E acolher aquela primeira reação que normalmente não é boa, né? Como que tu tá me tirando da minha fantasia de perfeição e me jogando numa realidade, né? Como que tu faz isso comigo, organização, né? Como que você, colaborador, funcionário, trabalhador, seja lá o nome que cada um dê, não consegue aceitar essa realidade? Então, assim, porque nós estamos viciados nesse diálogo fake de coisas boas e que não é, na verdade, um diálogo, porque não tem o dissenso, porque não tem o dialógico, porque não é uma conversa, né? E eu costumo comentar sempre que estou fazendo alguma formação aí com clientes, enfim, ou estudantes, né? Eu gosto sempre daquela metáfora da hora do cafezinho, né? A gente está dando um workshop ou um curso qualquer, né? Quando ele está na versão presencial, e na hora do cafezinho, assim, dá um cafezinho, aí vai todo mundo em volta da comida, do café, e começa a conversar sobre situações distintas, né? E aquela conversa flui, e aí vê as pessoas rindo, as pessoas se aproximando mais, curiosas, perguntando mais sobre o outro. Aquilo é um momento tão orgânico, tão genuíno e tão produtivo, do ponto de vista emocional, que muitas vezes eu fico constrangida de interromper aquele momento, né? Eu fico fruindo daquele momento junto com as pessoas, assim, às vezes à distância, olhando as pessoas. E toda vez me pergunto, assim, por que a gente não consegue estabelecer essa conversação nos nossos grupos sociais? Sejam eles familiares, sejam eles organizacionais, sejam eles... Gente, assim, não precisa ir muito longe, um trabalho em grupo na sala de aula da universidade. Quer ver exercício de diálogo truncado? É um trabalho em grupo, assim, do nada que tu escolha os participantes, né? Que eles não se escolham por afinidade, que eles não se escolham por comodidade, né? Porque já tem os papéis sociais definidos, um produz mais, outro produz menos, mas um é mais criativo, outro já tem fama de ser sossegado, não vai trabalhar mesmo, mas eu já aceito, porque na hora do lazer ele é o divertido, enfim. Quando a conversa, e ela tem sido cada vez mais necessária, vai por rumos que são inseguros, que são incertos, que são os rumos do diálogo dialógico, eu como condutor daquele diálogo ou como liderança daquele diálogo, posso entrar em desespero, assim, né? Tem
Tem organizações que recuam. O diálogo está começando. Aí vem um posicionamento contrário. Vem alguém, né, questionando alguma coisa. Vejam que hoje, em muitos casos, nas redes sociais, uma organização se define em crise quando tem algum conjunto sistemático de críticas à sua atuação. Aí chama lá o consultor de crise, olha só, eu tenho falado, né, sobre isso nos grupos mais próximos, né? Chama para uma gestão de crise e chega lá, o que que é? É um ataque nas mídias sociais. Bom, eventualmente é um ataque mesmo, né? Mas muitas vezes tu vai chegando perto e analisando a situação, não se constitui como um ataque, se constitui como questionamentos, né? Questionamentos à sua atividade. Parece que a gente não precisa prestar contas ainda, né? Então, aí eu preciso entrar num diálogo que não tem consenso, tem dissenso como pano de fundo. Tem o que a gente chamava lá atrás de ruído, o que o Voltaire chama de incomunicação, né? Esse é o horizonte do cotidiano. Esse é o horizonte dentro de casa, concordam? Né? A gente está sempre precisando fazer o outro compreender o que a nossa intenção e o nosso sentimento. Né? Isso é muito mais do que simplesmente transmitir alguma coisa, como a gente já fantasiou lá atrás, né? Como a gente já imaginou. Era tão bom quando a gente pensava que o modelo matemático funcionava, né? Que bastava um emissor, um receptor, um canal e uma mensagem. O resto era ruído, a gente demonizava o ruído e estava tudo lindo, né, gente? Quanto tempo nós acreditamos nesse modelo? Quantos de nós fizeram aí planejamentos de comunicação, trabalharam em cima dessas figuras estáticas, né, passivas, e com uma relação de poder e de autoridade consagrada, né, parece que imexível. Hoje a gente sabe que não dá, né, que se o diálogo não acontecer com a organização, ele vai acontecer em outro espaço. Ele vai acontecer. As pessoas vão conversar, né? Mas também acho que a gente está vivendo um momento de desequilíbrio extremo do que se entende como diálogo. E eu sempre acredito que a gente vai avançar e vai aprender culturalmente. Como a gente vai aprender a usar rede social, como a gente vai aprender comunicação não violenta, como a gente vai aprender a lidar com tantos elementos novos na nossa vida, é um aprendizado, é um exercício cotidiano. É um experimentar de situações novas, e é legal de ver, assim, acompanhei hoje de manhã um gestor esse que se dispôs a ouvir as pessoas, né, mesmo pelo meio virtual, e ouvir até o final, ele estava radiante com a experiência. Estava feliz, porque ele disse, nossa, eu nunca pensei, porque ele não recebeu só problemas, ele recebeu também inspirações para fazer as coisas diferentes, ele recebeu também votos de confiança, né? Então, assim, no frigir dos ovos acabou ficando equilibrado, mas a satisfação dele em ter se emprestado para aquela experiência que era amedrontadora no início e ter conseguido fazer e ter sentido humano, né? Puxa, eu ouvi, mesmo que pelo meio virtual, mas eu ouvi e consegui administrar emocionalmente esse momento. Então, são muitas dimensões, né, aí que estão implicadas nesse dissenso, mas ele é a base, para mim, do diálogo. Eu não acredito em diálogo dialético, não consigo acreditar. E acho que o nosso desafio aí, como grupo de gestão de pessoas, como grupo é desenvolver metodologia consistente para fazer isso de verdade. Né? É superar o nosso próprio medo, porque a gente também tem medo do diálogo. Acho que aproveitando assim um pouco, é o que vamos ver se eu consigo, né, expressar assim, mais algumas coisas que eu vejo também no dia que nós estamos convivendo hoje, né? Além dessa questão, né, de ter mais espaço para o dissenso, né? Porque antes ele existia, mas as pessoas acabavam não externando, né? Externalizando, enfim. Hoje eu vejo que ele acaba tendo um espaço maior justamente porque existe as pessoas que estão com muito medo
né? E medo não só do trabalho em si, né? Porque a gente está hoje vivendo no momento onde as pessoas estão com receio, né? De perder o trabalho, de perder negócios, né? Então, antes tu te impunha porque tu estava colocando a tua posição, porque tu acreditava naquilo. Hoje tu tem uma sensação de que até que ponto eu posso ir, porque eu posso perder, né? Esse espaço que eu tenho aqui. Ao mesmo tempo, tu tem um medo, né? De vida, né? Porque em alguns momentos, né, tu convive com um vírus que tu não conhece, que tu não sabe, que ele pode, né, pode estar em ti, assim como pode não estar, né? E cada vez mais a gente vê muitas, né, notícias por aí. Infelizmente aqui em Porto Alegre, né, não estamos ainda nesse momento, né? Então acho que a razão hoje ela tem um espaço muito maior do que tinha antes, né? E as pessoas estão podendo se revelar mais enquanto pessoas do que só enquanto profissionais, né? Porque elas hoje estão levando para os seus espaços de trabalho, ou muitas vezes o seu espaço de trabalho está dentro da sua própria casa, né? Com o seu filho, com o marido, circulando nos mesmos espaços, né? Então aquele personagem que eu exercia no trabalho hoje, e muitas vezes não é o mesmo personagem que eu vivo, né, dentro da minha casa, porque são pessoas diferentes, espaços diferentes, e e agora quem eu sou nesse momento aqui, né? E as pessoas acabam se revelando por si só, né, como pessoas, não mais como aquele profissional em alguns momentos frios, assim, né, nesse sentido. Então eu tenho observado muito assim que esse momento as pessoas estão sendo mais pessoas, né? E não tanto aquele profissional racional nesse sentido, né? Então aí com isso, né, acaba tendo esse espaço, né, diálogos mais divergentes nesse sentido. E como a gente não está habituado, né, isso, né? Então é mais um desafio para a gente viver nesse momento de incertezas, assim. Então é um pouco que eu tenho observado assim nessas relações, né? Eu tenho achado assim, sensacional essa imbricação da vida pessoal e profissional, né? Eu tenho vivido alguns momentos únicos, especialmente com os estudantes, né? Eu acho que no meio corporativo as pessoas são um pouco mais cuidadosas, né? Embora hoje numa reunião na metade da tarde eu estava conversando com uma gestora de fora aqui do Rio Grande do Sul e o esposo dela chegou, o marido chegou e deu um beijo na cabeça assim dela e saiu da tela assim super à vontade, né? E ela ficou arrumando o cabelo assim, estava constrangida pela exposição. E eu tenho achado isso sensacional, porque assim aí tu vê outras dimensões, aquilo que a gente vem falando há tanto tempo dentro das organizações. Nós estamos tratando com seres humanos integrais, né? São pessoas que têm lá as suas limitações, as suas coisas boas, e neste caso, assim, uma pessoa mais sisuda, mais séria, e tu vê uma dimensão afetiva, uma dimensão mais sensível naquela pessoa, né? Bom, entre os alunos é sensacional, porque assim, eu dou aula para gatinhos, cachorrinhos, mãe que vem perguntar qual é o cardápio da noite, né? Então, assim, para eles é mais tranquilo essa exposição da vida pessoal, porque é uma geração que já transita melhor nesses múltiplos espaços, né? E não tem tantas reservas, assim, né? Mas eu acho que também aí é uma oportunidade muito boa para a gente reconhecer essa integralidade, né? Do ser humano, né? Reconhecer isso que antes parecia, no ambiente da organização, ainda tratado como quase uma vitimização, né? Então, eu tô cansada porque eu não dormi bem à noite, tô com um filho pequeno, sei lá, eu chego no outro dia na organização, eu tenho que entrar num personagem impecável, né? Que não revele isso, que parece uma limitação. Puxa vida, então eu me sinto quase culpado por ter uma vida pessoal, às vezes intensa, né? Aí eu tô vendo a Cíntia, que tem a Daiane também, que tem filhos pequenos, né? Deve ter mais gente aí com filhos pequenos. Os da Dani já tão grande, né, Dani? Mas muita gente aí com bebê em casa, e eu fico só pensando como faz, né? Assim, como administra isso
nessa imbricação de dimensões diferentes da vida, assim, né? Mas eu acho que tem riqueza aí, eu acho que tem riqueza e tem tem um desvelar de outras faces das pessoas. E para mim o diálogo envolve tudo isso. Eu não digo só com racional. Eu nunca dialogo só com racional. O Fernando falou do medo, né? Eu gosto muito daquela abordagem. Tá com problema na minha internet, gente? Tá me avisando aqui que tá instável? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Deu uma pequena cortada, mas estamos te escutando. Tá bom. Eu gosto muito da abordagem do Castells, que ele fala das emoções básicas, né? E ele diz que nessa sociedade em rede que a gente vive, que a gente se associa, se aproxima ou por indignação ou por esperança, né? Que são os dois grandes aglutinadores aí, os dois grandes vetores de aproximação das pessoas. A gente está trabalhando o tempo todo com o medo, né? Essa incerteza que a gente vive, agora concreta e tem até nome, né? Mas por muito tempo a gente já vem vivendo esse cenário há bastante tempo, né? De incerteza, de modos de vida tão diversos, né? E de queda de confiança, de diminuição da relação de confiança entre as pessoas. Então ele vai dizer que o nosso sentimento cotidiano tem sido medo, né? E eu gosto muito quando ele diz que como a gente faz para enfrentar o medo? Como é que as pessoas fazem para enfrentar o medo? Elas usam um dispositivo, quase que um antídoto, que é a raiva. A raiva. Agora tivemos problema com a conexão. Na minha consultoria eu tenho lá um dos... Cortou. Oi? Cortou quando tu falou na raiva, cortou. Vamos ver, vamos tentar de novo, então. Tá Melhor? Foi Acho que tanta agora raiva que tu botou que parou. Então ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer que a gente enfrenta com a raiva porque a raiva nos dá potência. A gente sente que está conseguindo dominar o medo, né? É uma falsa sensação de potência, mas a gente vê muito isso no espaço da mídia social, quando as pessoas na primeira interlocução elas já vêm, né? Extremamente agressivas, né? Extremamente agressivas, e dentro dessa ideia de que a gente não está educado para o diálogo, que a gente não tem isso como um elemento da nossa formação, né? E a gente está condicionado à discussão, à competitividade, né? Ao ganhar a luta, nosso vocabulário todo é muito bélico no cotidiano, né? A gente vai atacar, a gente vai atingir o público-alvo, a gente vai fazer Vejam que, como que, né, nós somos tão lentos. Tá falhando de novo? Estão me avisando, deixa eu tirar o meu celular aqui, colocar no modo avião, porque eu acho que está entrando muita coisa aqui e pode estar prejudicando. Vamos ver se melhora agora. Senão eu tiro minha câmera aí também para facilitar. Mas a gente estava dizendo que como psique a gente é tão lento que a gente ainda tem a nossa reação muito primitiva, né? A gente ainda tem as marcas dos grandes conflitos e da defesa, da guerra, do proteger o nosso território, da sobrevivência, né? Então, como a Renata abriu, acho que de forma muito lúcida, tu tem essas ambiências tão distintas convivendo no contemporâneo, né? Então a gente é o que o Morin nos diz o tempo inteiro, a nossa animalidade primitiva está presente, né? A nossa animalidade primitiva sinaliza que no meio do diálogo, se alguém está me colocando alguma coisa que eu penso que é um ataque, eu preciso me defender. É muito mais fácil discutir, debater, vencer aquele momento, né? Me preparar para uma atuação individual, né? Do que numa situação coletiva, né? Do que pensar em
o diálogo como um movimento que flui, né, e que vai azeitando a relação, né, que vai me faz voltar na sala do meu chefe 3, 4 vezes durante o dia para conversar com ele, para ver se eu entendi bem, para ver se eu preciso ressignificar alguma coisa com ele. Mas são todas coisas muito trabalhosas, que conflitam com com aquela nossa visão utilitária do dia e das horas, né, do tempo, que a gente precisa ir lá, ser objetivo, sair com conclusões, desenvolver, implantar. No contexto de crise, gente, então é um desespero, porque eu preciso dialogar. Muitas vezes eu preciso reestabelecer relações de confiança, refazer vínculos pelo diálogo, num contexto que eu tenho um timing muito apertadinho para resolver tudo. Eu não posso ficar esperando a situação piorar, né? Então, a decisão tem que ser tomada na hora. Então, assim, vamos dialogar, vamos para o diálogo. Vamos. Aí as pessoas, nos 15, 20 minutos antes daquele momento de conversa, começam a querer mudar de ideia. Mas será? Não dá para deixar para a gente conversar com o pessoal amanhã? Será que não seria melhor a gente se preparar antes, né? Então, é muito interessante, para quem pesquisa esse tema, é muito interessante de ficar acompanhando o comportamento, né, dos sujeitos, assim. E aqui eu estou falando de gestores de alta direção, mas também estou falando de nível médio, também estou falando de pequenos grupos, né? Sempre o medo está presente nessas relações. O que o outro vai me dizer, né? O outro pode desvelar as minhas inseguranças, né? Numa conversa eu posso deixar, e uma conversa exige escuta, que é uma coisa muito difícil, mas exige também que eu me exponha. Isso para um gestor é um desafio muito grande, eu tenho que e talvez o que eu tenha para expor revele alguma limitação no meu agir, revele alguma limitação de conhecimento, revele alguma limitação que eu não quero revelar, né? Que eu quero esconder. Então, é uma riqueza extrema, mas assim, de novo, volto, e eu tenho repetido isso para muitos colegas, nós precisamos fazer com que esses conceitos venham para o nosso cotidiano. Estou vendo aí gente que trabalha com comunicação interna, com relacionamento com imprensa. Estou vendo gestor de comunicação, né, Fernando? E outros tantos que estão, a Dani, né? Outros tantos que estão aqui. Então, assim, como é que a gente faz para transformar isso em metodologia? Como é que eu faço para dialogar com um jornalista que não está entendendo direito, ou não está vivendo dentro da minha organização para entender o que está se passando lá? E também já vem com predisposições, com pressupostos, né, com ideias prévias, como no contexto interno da organização. Gente, não pensem, né? O trabalhador senta na frente lá do computador agora, porque é tudo na frente do computador, e ele já está com a sua construção mental pronta, encaminhada, né? Ele já tem um pressuposto, ninguém é um balde vazio, né? E aí são significações que vão se confrontar. Não tem como resolver isso se não for pela conversa. Não tem, né? A gente não tem e-mail que dê conta, não tem aplicativo que dê conta, não tem. Bom, os meios tradicionais nem vou citar, porque vocês vão achar que eu tô ficando velha, né? Se eu falar aqui de cartaz e de folder, né? Não dá, né, gente? Mas qualquer outra. Oi, diga lá, Fernanda. Oi, Rô, olha só, ao longo desses movimentos, né, eu queria ouvir, assim, um pouquinho da tua fala. A gente tem falado muito, e agora nós falamos da questão do tempo de vida e tempo de trabalho. E nós temos questionado muito isso, trazido muito essa questão do contexto das relações de trabalho mesmo aqui para o movimento. Então, assim, eu queria te ouvir, dado esse contexto que a gente tem falado aqui, nós temos percebido e conversado muito sobre a questão do teletrabalho, né? Que mais que nunca agora, né, a gente está se utilizando disso, e o quanto essa configuração, ao mesmo tempo em que ela vai carregar essa possibilidade de transformação, de sobrevivência,
mesmo, né, neste momento, ela também acaba escondendo uma certa exploração e uma necessidade de hiperprodução, a questão a própria da sociedade do desempenho, né? Então, assim, a questão que a gente tem recebido muito é como é que é possível sensibilizar e buscar possibilidades através da comunicação para que a gente não reproduza, através dessa lógica, meio exploração e teletrabalho, naturalizar essa exploração. Nossa, Fernanda, esse tema dá uma hora só sobre isso, né? E tu falou da sociedade né? da alta performance, aí dessa perspectiva que o próprio Han tem trazido para as nossas discussões na academia, né? Vejo muita gente de mercado lendo também. A gente estava se debatendo com esse tema antes do Covid, né? Como uma coisa que ainda tinha um certo limite, né? Eu tô viajando, tô voltando a Renata, que viaja muito aí, né? É sexta-noite, era horário que eu devia estar aí na minha casa, que eu devia estar convivendo com a minha família, mas eu tô aqui dentro do avião, voltando, né? Enfim, aproveitando para revisar um paper que eu tenho que entregar na segunda, e assim vai a vida. E a gente se debatia com isso. Agora, pós-Covid, nossa, eu não sei nem por onde começar, Fernanda, porque agora embolou de vez. Agora embolou de vez, né? Agora embolou de vez tudo, porque assim a gente está do lado do filho fazendo a tarefa da escola, e eu trabalho muito nesse ambiente da educação, né? Estamos muito frustradas porque estão tomando conhecimento o que é Estamos tendo uma nova instabilidade, Rô. Vamos ver se retomem. Acho que ok. Pode voltar. Ter que reiniciar meu modem aí, porque não tá certo isso. Embora um cliente me disse agora no finalzinho da tarde que esse tem sido horário de pico, né? Assim, eu imaginei que fosse... E aí, até de alguma maneira, conecta no que a Fernanda está provocando, porque esse não deveria ser um horário de pico de trabalho, esse deveria ser um horário de lazer, esse deveria ser um horário de descanso, né? Esse é a hiperprodução concretizada, né? Esse deveria ser um momento em que a gente estivesse aí dando conta de outras dimensões da vida. Embora no cotidiano presencial a gente também faça isso, a gente trabalha o dia todo, vai estudar à noite, né? Vai fazer uma reunião extraordinária, a gente já vinha nesse ritmo, né? E essa semana, até falando com uma amiga, ela me disse, Rô, mas eu tenho a sensação que esses momentos de deslocamento, esses momentos que a gente ficava, sei lá, dentro num aeroporto ou no trânsito, esperando, né, para chegar em outro compromisso, eles davam uma quebrada no nosso ritmo, né? A gente conseguia desconectar um pouquinho, olhar para uma paisagem diferente. E hoje, num espaço físico único e está na frente do computador, não tem mais esse intervalinho. Né? A gente está ficando direto, emendando uma atividade na outra. Então, eu acho, Fernanda, que passado esse período da pandemia, nós temos, e aí é achismo mesmo, porque nós precisamos ver o fenômeno quando a gente tem dois caminhos, ou a gente, uma vez por todas, entende os nossos limites humanos para o trabalho, ou a gente vai fazer um caminho sem volta, assim, né? Um caminho sem volta dessa hiperprodução, hoje no momento que é a dificuldade das famílias acompanharem os filhos na sua produção, na sua atividade de escola, né? As famílias muito pesadas por ter que sentar e fazer um dever de casa com o filho, por ver o volume de trabalho que eles recebem, enfim. E não é que no ambiente presencial já era assim, mas eu não tinha contato, né? Eu estava distante, né? Eu brincava hoje com uma gestora de escola, eu digo, nossa, gente, é muito bom, a gente deixa o filho lá de manhã, vai pegar no final da tarde, vai pegar no meio da tarde, a minha já nem preciso pegar mais, porque ela vai e volta sozinha, né? Mas é um alívio, a gente consegue trabalhar sossegado, né?
esse alívio acabou, está tudo misturado. Então, Fernanda, eu acho que a gente está correndo um risco muito grande de misturar isso de vez e de perder a clareza desses limites, né? A gente vai colher muito rapidamente assim algumas situações de saúde física e mental. Na minha percepção, óbvio, né? Não sou especialista nisso, mas assim, eu acredito que a gente vai precisar de ajuda muito em breve, assim, porque desde as questões de ficar muito tempo sentado na frente do computador, de usar muito essa luz que vem da tela, né, de estar num ambiente mais fechado, hoje eu falava com uma amiga que dizia, eu preciso tomar sol, eu preciso pelo menos uns 10 ou 15 minutinhos de sol, porque a gente está vivendo meio que num ambiente, né, totalmente artificial. Então, sob o ponto de vista mental, então, a saúde física a gente consegue enumerar, vai ter problema de coluna, está tendo mais dor de cabeça por conta da atenção fixada num único ponto, a visão, meu óculos já está começando a falhar, hoje eu fui ler um negócio de, vou ter que procurar um oftalmologista porque não, já venceu o meu óculos, porque a gente está fixando, né, a visão num único ponto. Então, das questões de teletrabalho, aí tem também, vocês trouxeram uma advogada. Problema de conexão novamente, travou. Acho que tu volte um pouquinho. Eu dizia que nas questões laborais, aí nas questões de legislação trabalhista, né, na questão de teletrabalho, aí tem outro conjunto de implicações que precisam ser estudadas, né, e percebidas. Também teve umas decisões tomadas, precisaram ser tomadas muito rápido, né, muito rapidamente. Então, telemedicina, né, tem tantas frentes aí que a gente estava discutindo na sociedade a mudança de legislação há anos e anos, né? Uma discussão que se arrastava, e aí era um grupo de poder, outro grupo de poder, e aquela, né? Todo aquele ritmo que a gente estava acostumado na nossa sociedade. O estudo se define sozinho. Agora, o que depois da pandemia, o que a gente vai aproveitar, né? Os especialistas estão dizendo aí que, especialmente na educação e na saúde, nós vamos ter situações que são irreversíveis, né? Irreversíveis. Agora, como nós, como seres humanos, vamos nos adaptar, nós não somos tão rápidos, né? Nós não somos tão rápidos, nós precisamos do tempo de adaptação, nós precisamos, mesmo que a gente fique impaciente muitas vezes, né? Mas nós precisamos de um tempo de adaptação, e esse tempo não está sendo concedido nesse momento. Eu considero que a gente vive todas as características de uma crise profunda, né? Assim, pelo que os teóricos definem como crise. Então, durante o acontecimento, a gente tem pouca lucidez para tomar as decisões corretas e os novos rumos, né? A gente vai precisar, sim, que esse tempo passe, né? A gente vai precisar retomar, pelo menos parcialmente, a nossa referência de vida anterior, para poder abstrair alguma mudança efetiva de comportamento aí. Sabe, vou te ouvindo sobre a questão da integralidade ali, quando tu falava da integralidade do ser humano, me vem muito em mente assim, uma coisa que venho percebendo e pensando muito, o quanto hoje em dia a gente tem que fazer um diálogo mais objetivo também com as pessoas, com as organizações, e com isso a gente tem que descobrir, aí eu acho que tem uma descoberta do que é essencial, né? Um movimento mais, né? Vocês vão ouvir barulhos aqui, mas é da casa funcionando, tá? Mas assim, a gente fazer um retorno sobre o que é essencial na comunicação, na mensagem, ou nesse contato que eu estou fazendo, né? Porque eu acho que a gente passou aí muito tempo vivendo os excessos de muita coisa, de fazer esse caminho de reafirmar posições, posicionamentos, de revisar textos, de fazer, né, um processo mais demorado, e vem percebendo isso, assim, de que hoje o tempo virou outro, a conjuntura nos obriga
a fazer um pensamento mais direto, mais objetivo, e que seja mais assertivo de alguma forma, né? Então, assim, não sei como é que tu tá vendo isso, mas Sem eu acho dúvida. que tem tudo a ver com um diálogo, assim, com esse tema e com as relações de trabalho e esse novo movimento que todos nós estamos passando, né? Vivendo essa transformação no mesmo tempo. Eu acho que isso, Cíntia, já é uma pista até metodológica para a gente, né? Eu tenho insistido com algumas organizações que têm tradição em ser prolixas, né? Tu já trabalhou em escola, né? Em educação, na área de educação, e tu sabe do que eu estou falando, assim. Então, as narrativas são longas, são repetitivas, né? Mas repetitivas não no sentido de repetir para ser compreendido, é prolixidade mesmo, né? Eu tenho, sob o ponto de vista metodológico e prático, eu tenho defendido simplicidade em primeiro lugar. Acho que são 3 elementos que hoje precisam estar presentes nesses diálogos cotidianos das organizações: a simplicidade. Então, assim, isso já era anterior à pandemia, né? Porque hoje a gente acostuma falar difícil e fazer espetáculo. A gente é muito bom na comunicação, assim, criar espetáculo e fazer falas, né, cheias de... Então, hoje a gente está tendo um movimento de resgate da simplicidade do falar, né? Do que alguns autores chamam de humanização dessa fala, que é assim, eu tenho que trazer essa integralidade também na minha narrativa, trazendo o sentimento junto, né? Então, sinais da minha humanidade precisam estar presentes. Então, uma narrativa simples, humanizada e, assim, redundante, não necessariamente da mesma forma, mas eu preciso trazer o tema muitas vezes para ele ganhar sentido. E nós, nas organizações, acostumamos a falar uma vez só, né? Eu me lembro muito da minha infância, né? Num tempo que o diálogo era um monólogo, na verdade, era uma emissão de ordens, né? Era de comando e controle, né? Que era característica da época. Então, se dizia assim: eu vou falar uma vez só. Não sei se tu faz isso com as tuas filhas, acho que não, né? Mas comigo faziam muito na infância. Olha, eu vou falar uma vez só. Repetia depois 500 vezes, mas toda vez com essa ameaça de eu vou falar uma vez só, tu vai precisar entender e agir conforme eu estou te recomendando. Hoje eu acho que a gente tem que falar 1000 vezes no mesmo assunto, não é? E não é falar, é dialogar 1000 vezes sobre o mesmo assunto, porque a gente está fazendo uma construção de sentido. E quando a gente escreve isso nos artigos acadêmicos, parece uma coisa muito simples, né? E todos nós já escrevemos em algum momento. A construção de sentido, ela é lenta, ela exige uma recursividade entre o emocional e o racional, né? Ela exige que eu vá fazendo um processamento daquela mensagem que está chegando até mim com as minhas referências anteriores, né? É um processo muito parecido com o da educação. Então, assim, eu preciso de tempo, eu preciso voltar muitas vezes no mesmo tema para poder construir esse sentido. Se fosse simples, se fosse rápido, ia ser muito fácil educar um filho, por exemplo, né? Porque bastava tu dizer lá o que ele tem que fazer, ele seguiria fazendo e estaria tudo bem, né? Mas a gente precisa significar para o filho, a gente precisa significar emocionalmente, fisicamente, né? A Rê falava lá no início da noite, assim, tudo se redimensiona, né? O sentido, o corpo, né? Eu vou falar com uma criança, eu preciso me abaixar no nível da criança, eu preciso apelar para as referências que ela tem no cotidiano, né? E assim tem sido no nosso dia a dia nas organizações. Eu não estou infantilizando os interlocutores, mas eu estou querendo buscar referências no nosso cotidiano para dizer que a gente precisa ter simplicidade, humanidade e paciência para construir esse sentido, né? Porque na paciência está implicada a relação de confiança que eu estabeleço com o outro, que é uma coisa cada vez mais difícil.
Então, eu preciso de tempo para estabelecer essa relação de confiança. Eu preciso que o outro me compreenda na minha integralidade, que eu o compreenda, para que flua esse diálogo, né? Então, acredito que isso que tu traz, Cíntia, já sejam efetivamente pistas metodológicas, assim. Como vamos fazer isso no cotidiano? Com os nossos tantos interlocutores, né? Com tantas oportunidades de diálogo que nós temos no ambiente organizacional. Né? De novo, não pode ser aquele comando da comunicação, lá do gestor de comunicação, que nós, na nossa fantasia, dizemos que vai acontecer daquele jeito e vai acontecer. Não, a gente precisa ir experimentando e preparando os nossos gestores para viver a riqueza dessa experiência do diálogo. Né? Colocando eles nessa condição, porque na medida que eles vão experimentando, eles vão entendendo e gostando de estar. Todo mundo gosta, assim, tem um princípio, é uma coisa primitiva, todo mundo gosta de conversar, a gente gosta de conversar. Conversa é uma coisa boa, a gente se reconhece no outro, né? O outro, ele nos ajuda muito a... eu vivo muito essa experiência porque muitas vezes eu só consigo elaborar alguma coisa na conversa com outra pessoa. Eu estou estudando, estou pesquisando, estou aqui com os autores, estou com um monte de livro, aí eu vou conversar com o outro, né? Já fizemos muito isso, né, Fernando? Com uma tacinha de vinho, então fica lindo. A gente vai conversando e aquilo vai fazendo sentido. Puxa vida, é isso que era esse o ponto que eu queria chegar, né? Então tem uma riqueza e uma beleza na conversa que a gente perdeu de vista no nosso modelo instrumental, utilitário, competitivo, né? Mas eu tenho acompanhado muitas pessoas que estão redescobrindo essa riqueza do diálogo e estão se sentindo mais felizes, né? Estão se sentindo mais humanos, né? Então, talvez ganhando menos competições, mas estão se enchendo de humanidade, né? Isso é aquele conjunto, assim, para mim, faz parte das micro-revoluções aí que a gente vai assistindo e que dão sentido até para a nossa vida. Assim, quando a gente vê um gestor ou uma pessoa das nossas relações de redescobrir essa riqueza do diálogo e redescobrir a capacidade de se emocionar e de sentir para além do racional, de sentir, né, de ir além do racional, eu acho que são aqueles momentos que vale a pena, assim, significam a vida, né, ressignificam a vida. Os aprendizados que a crise nos traz, né? Que bom que a crise não é somente problemas, né? Existem, das crises podem emergir muitas transformações e muitos aprendizados. Então, acho que ao encontro disso aqui, a Ale colocou aqui no chat, e aí se ela quiser falar um pouquinho mais sobre isso, que ela gosta bastante da abordagem que traz os fundamentos do diálogo com fala honesta, com intenção, escuta genuína, com atenção recebendo e acolhendo, clareza de propósito, boas perguntas, participação e participantes, processo divergente, emergente, convergente, acordos e princípios, né? Então, muito ao encontro do que, né, a Cíntia falava, que tu falou agora, Rô. Então, de criar caminhos aí de simplicidade, de escuta, de encontro. Não sei se a Lê gostaria, ela disse aqui que não vai abrir a câmera, mas se ela quiser abrir o microfone e falar um pouquinho sobre isso, fica à vontade, Lê. Oi, Rê. Outra vez, o que eu participei do bate-papo de vocês, eu estava com uma tacinha de vinho, o Fê comentou, e aí eu pensei, cara, eu vou aparecer de novo com uma taça de vinho, vou pensar que eu sou alcoólatra, mas a Rô falou várias vezes em vinho hoje, então eu acho que tá tudo certo, eu acho que eu tô autorizada aqui. Mas tô com uma cara de maluco, então eu vou poupar vocês dessa imagem, assim, de fim de dia, de quem fez muito tema hoje, né, Rô? Na plataforma da escola, digamos que alfabetizar uma criança de 6 anos não tá na minha lista de dons ou skills, né? Então a gente tem ainda mais um colégio bilíngue, né? E então tem sido bem desafiador. Mas o Fê sabe conseguir convidar e ter o convite aceito aí para o Fê participar do encontro imersivo aí da arte de anfitriar conversas significativas, que é a comunidade de práticas do Art of Hosting, e desde lá 2016, quando eu participei pela primeira vez, e já foram 5 experiências aí imersivas, tenho estudado muito essa questão da escuta, né, que conversa com o diálogo, e aí
Gosto muito disso, a gente fala bastante lá nesse processo de pensamento divergente e convergente, mas de ter uma zona de tensão no meio para que a gente possa gerar novas ideias, que é um pouco do que a Rô trouxe aqui também, que na conversa a gente cocria alguma coisa. Acho que é uma das coisas que só os seres humanos conseguem fazer, é isso, né, de cocriar. E aí eu assisti esses dias até um conceito que trazia que as boas ideias surgem justo da colisão de palpites menores, né? Então, quando a gente se encontra, toma um vinhozinho ou um café que seja, a gente consegue criar em cima, a gente fala piramidar lá no Germinar, né? Criar em cima da ideia dos outros, né? Então, gosto bastante desse... A gente fala no processo do círculo, da conversa, da gente ter sempre uma clareza de propósito, e nos princípios do círculo a gente usa também da gente falar com intenção. Eu só falo quando eu tenho, de verdade, algo para contribuir com o grupo, da gente poder escutar com o coração, da gente respeitar o silêncio, que a Rô trouxe ali no início também da fala dela, né, Fê? A gente diz, o silêncio faz parte da conversa, né? Da gente olhar para quem são os participantes dessa conversa e como que vai ser a participação, a dinâmica entre eles, né? E fazer isso através de acordos e princípios. Então, resumidamente, isso é o que se entende por alguns fundamentos do diálogo, que inclui também espaço físico, como que eu vou acolher as pessoas, como que vai ser a distribuição, que ferramentas ou tecnologias sociais, como a gente usa o termo, né, vão ser usadas nessa construção de diálogo, e é um pouquinho disso que a gente tem experimentado aí. Então, adorei ouvir a Rô aqui, fiz várias anotações, daqui a pouquinho já compartilho com vocês. Mas era isso que eu tinha para contribuir. Eu acho só sobre o círculo, que eu acho também uma metodologia fantástica. Além de tudo isso que tu falou, tem sempre o espaço para uma pessoa entrar na conversa, né? Então, acho que essa abertura também é uma coisa muito legal, assim, que o círculo proporciona, assim, só complementando a Lê. Eu queria, não sei se dá tempo aí, gente, eu não estou controlando o tempo, né? A gente já está se encaminhando para o final, mas é óbvio que dá tempo, né, para a gente escutar, com certeza, e para a gente poder falar um pouquinho mais, dá tempo, sim, fica à vontade. Eu queria compartilhar, vamos ver se eu consigo compartilhar uma telinha com vocês, de uma síntese que eu venho fazendo aí há algum tempo, né, a partir da pesquisa acadêmica, né, então de alguns autores que trazem, né, diferentes entendimentos sobre o diálogo, desde lá dos linguistas russos, né, os hermenêuticos, aí tem muita contribuição boa, assim, mas tentando fazer trazer um conjunto de princípios, como a Lê contribuía, para a gente olhar a dimensão prática, né? Como que a gente poderia trazer essas dimensões aí para o nosso... Estão enxergando a minha tela? Para o nosso Sim, cotidiano. Estamos enxergando. Tá. Então, assim, algumas coisas que eu acho que talvez possam servir como síntese de tudo aquilo que a gente falou. Eu tenho uma perspectiva desse tipo de encontro, assim, na perspectiva da conversa, do diálogo dialógico. Então, por hora, para algumas pessoas que são um pouco mais organizadas, assim, fica meio caótico, né, essa fala por hipertexto, né, a gente vai se estimulando, né, um provoca, outro vai conversando, enfim. Mas, então, como síntese dessa nossa abordagem aí, dessa noite, um pouco do que eu fui falando aí ao longo da conversa, mas assim, o diálogo, então, precisa ser visto dentro da organização como um processo, né? Ele é um processo que flui. O Marcondes Filho aí, Renata, né, teu amigo Marcondes Filho aí diz que ele fala muito na perspectiva do milagre, né, e da fluidez, né? Ele não é nem percebido por muitas vezes, né? Ele tá quase como um clima daquele relacionamento entre pessoas, quase como um estado de ânimo daquele grupo, né? É uma abertura permanente para o diálogo. Então, não há como eu fazer e essa é uma questão que a gente discutia bastante, né, Fer, lá no passado, quando tu estava fazendo tua dissertação, assim, não dá para eu considerar diálogo quando eu tenho uma ação pontual, né? Então eu faço o diálogo agora e depois esse diálogo, ele tem que ser um processo transversal, né? Ele precisa trazer um pouco do que a Lê falava, uma mudança de olhar das pessoas, né, para aquela possibilidade, né, de uma
de uma motivação para o cocriar que ela é permanente. Eu não tenho como acionar o botãozinho, agora eu estou cocriando, daí na meia hora seguinte eu vou ser outra coisa. Então tem que ser um movimento orgânico, né? Ele é um atributo do humano, a gente já falou aqui bastante, ele exige essa abertura para o outro, a alteridade, né? Eu tenho, e quem me conhece aí sabe que eu sou meio paranoica, assim, com alguns termos, né? Então, assim, eu tenho uma birra aí com a empatia, né? Então, eu gosto de falar de alteridade, porque é uma outra dimensão, assim, é um reconhecer do outro, né? É uma abertura para o outro como um diferente, que me proporciona um olhar para mim mesmo. Então, assim, o diálogo exige essa abertura para o outro, não tem outro jeito. Ele é um espaço de interpretação e reinterpretação, né? Não tem uma garantia de que o que eu estou pensando vai ser exatamente construído aquele sentido na cabeça do outro. Então, eu preciso deixar esse espaço de reinterpretação. Não é consenso, já falamos sobre isso, né? Ou convencimento, né? Eu quero impor a minha visão. Não, é muito mais construção de sentido e de significado. É uma ação permanente, imprevisível e caótica, e quando a gente sente esse caótico dentro da organização, é o momento que dá o desespero, porque a organização é um espaço que ainda busca a ordem permanente, né? E por várias vezes o diálogo proporciona esse aparente caos e essa relação do caos e da ordem, né? Tem como fundamento o vínculo entre as pessoas, né? E a relação de cooperação, de cocriação, de colaboração, né? É o oposto ao monólogo, e isso a gente tem que ter muito claro quando a gente está fazendo um planejamento de comunicação, né? Se ele não proporciona o diálogo, eu estou fazendo alguma coisa, uma ação informacional, ou eu não invalida o que eu estou fazendo, mas eu não posso atribuir àquele movimento o potencial de diálogo, porque não é, né? Ele é o fundamento da comunicação, que só vai se constituir na reciprocidade do diálogo, se não é informação ou é qualquer outra coisa, né? Ele é o constituidor do sujeito, porque é no diálogo que eu me reconheço, né? É na conversa com o outro, um pouco do que a gente falava antes, que eu me reconheço. E ele é o formador básico do espaço relacional a partir dessa interação permanente, dessa interação dialógica, né? Não dá, eu vejo muita organização ainda hoje brigando com as redes sociais, por exemplo. Eu não quero conversar com ninguém ali, eu só quero... Outro dia uma prefeitura do interior, né, o pessoal me consultando sobre a possibilidade de fechar os comentários no Facebook. Eu quero continuar tendo Facebook, eu quero postar as notícias do município, mas eu quero fechar os comentários. Posso fechar os comentários? E num visível desconforto com o diálogo, né? Eu digo, não, pode fechar o Facebook, então, vamos fazer assim, fecha o Facebook? Não quero fechar o Facebook, eu quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Saibam, aceitam, não questionem, né? Não façam nenhum movimento, passivamente, como um receptor máquina, receba aquela informação e encerre por aí, né? Então, é interessante ver como mexe, né? Mexe com os interlocutores essa possibilidade da incerteza, do instável, da surpresa que o outro pode me provocar. Então, achei importante trazer aí o desenho, né? Isso é cacuete de professor, né? Para tentar sistematizar e não ficar com essa fala assim tão caótica, né? Maravilha, Rô, excelente, porque esse diagrama que tu nos apresenta, ele resume, né, toda essa exploração, essa conversa que a gente teve, e já dá muitas pistas aí de como podemos desenvolver metodologias para que tenhamos efetivamente diálogos, né, nos espaços organizacionais, o que possibilitará relações mais saudáveis e potentes, né. Então, eu te agradeço muito, 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 né? Como eu falei no início, hoje é um dia muito especial, e aí eu peço com licença só para dividir um momento que eu tive do meu dia hoje, que o Fernando também teve, mas que foi um momento de muita doçura, e a gente está precisando tanto desses momentos. Foi quando, no meio da minha tarde, eu fui brindada, né, trabalhando aqui em home office, com um bolo,
de milho, que é um dos meus bolos prediletos, com cobertura de chocolate, da Fernanda, né, que é nossa parceira por causa do nosso 1 ano de acontecer. Então, compartilhando um pouquinho com vocês, né, das nossas relações aqui, e o Fernando com um bolo de cenoura, né, o Fernando formigão do grupo. Então, assim, é muito bom estar nesse dia, né, que a gente está comemorando 1 ano, na véspera de uma data tão importante, né, que é amanhã, né, 1º de maio, Dia do Trabalho, né, e diante dessa crise, fazendo algum movimento como esse, que no intuito de tecer uma inteligência coletiva, para que a gente possa, assim, né, trazer mudanças efetivas, né, como tu bem colocaste, nós não temos como analisar o fenômeno vivendo ele, né, a gente precisa de um tempo de maturação, né, porém, a gente não pode construir o amanhã, né, no amanhã, mas sim no agora. Então, alguns movimentos que nós estamos fazendo para que a gente possa ir construindo esse amanhã, né, para começarmos um momento pós-crise diferente, né, promovendo relações que não sejam tão brutais, né, tão perversas. E aproveitando o momento para dizer para vocês que, como de costume, a gente envia um link, né, pedindo para que vocês respondam uma breve pesquisa para que a gente possa continuar, né, com esse movimento, qualificando ele cada vez mais. E para dizer para vocês que o movimento continua, né, continua no próximo mês com outras falas, né, com outros participantes, com profissionais de outras áreas do conhecimento, porque esse é um dos objetivos do projeto acontecer, fazer essa tessitura entre as diferentes áreas do conhecimento, né, para a gente ressignificar as relações do mundo do trabalho, trazendo aí questões relacionadas à comunicação não violenta, como tu falaste anteriormente, Rô, questão de humanização, de teletrabalho, enfim, logo a gente divulga as datas e os nossos convidados especiais, e a gente conta com a participação de vocês para que a gente vá desenvolvendo esse diálogo com muitos dissensos, com muitas ideias diferentes, com muita escuta, com muita troca, para que a gente saia dessa crise mais fortalecido e com o início de uma tessitura que a gente possa desenvolver, como falei no primeiro encontro, nem que sejam micro revoluções que façam um impacto efetivo nas relações de trabalho. Então, muito obrigada. Obrigada, gente, pela oportunidade, muito bom ver vocês, e comemorem muito esse 1º ano de muitos, de uma longa trajetória aí. Tá me faltando vinhozinho, mas já vou provar. Para mim também, foi-se. Tô só com água aqui, sem graça, não gostei. Guardem um pedaço do bolo também. Obrigadão, gente. Só para lembrar que em breve esse encontro vai estar também disponível no YouTube, ali, o áudio, para a gente poder ouvir novamente, compartilhar. Os 3 encontros anteriores já estão na página do YouTube ali do Acontecer, né? Para quem não teve oportunidade, né? É uma boa. Né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença e o apoio de todos aí ao longo desse 1 ano aí. Tá bom, gente? Uma boa noite a todos. Boa noite.